alcançando a consciência incondicionada. Os males que nos sobrevêm não estão em Deus ou no homem, mas sim no condicionamento que recebemos pela ignorância que nos foi imposta desde tempos imemoriais. Em outras palavras, cada vez que damos poder a uma pessoa, coisa ou condição, nossa consciência está demonstrando seu condicionamento e, nessa medida, nos tornamos vítimas dele. Pode ser uma surpresa ver como seria fácil para alguma pessoa, seja para um propósito específico ou apenas como um experimento, nos mostrar quão rápido poderíamos ser levados a desconfiar uns dos outros e, no final, temer uns aos outros. Isso foi feito repetidamente. É muito simples condicionar as mentes de pessoas que não estão alertas e aceitam as opiniões, pensamentos e crença dos outros sem pensar, e respondem à sugestão individual ou à histeria em massa como robôs. Se escutássemos toda a propaganda e opinião alheia, muito em breve estaríamos lutando não só com nossas famílias, mas com nossos vizinhos e com o mundo inteiro. A questão é esta: a quem devemos lealdade? A quem entregamos nossas mentes e nossos pensamentos? É muito difícil para pessoas que não aprenderam o valor da meditação se voltarem para a presença em busca de orientação, instrução e sabedoria. Em vez disso, elas confiam nas opiniões recolhidas em jornais, revistas, propagandas de televisão e, portanto, temem cada manchete, como se pudesse ser uma ameaça à vida que é Deus. Se é verdade que o reino de Deus está dentro de nós, então o reino de poder está dentro de nós, porque Deus é poder. E não apenas Deus é poder, mas Deus é todo o poder que existe. Deus é onipotência. Se pudermos aceitar Deus como todo-poderoso e, se pudermos aceitar a presença de Deus, o poder de Deus e o reino de Deus como estando dentro de nós, então podemos entender que o lugar em que estamos é solo sagrado. Por quê? Porque somos inseparáveis e indivisíveis de nosso Pai, pois o reino de nosso Pai está dentro de nós. O reino da onipotência está dentro de nós. Mas, somente quando meditamos sobre isso, podemos olhar para fora e afirmar com convicção: não temerei o que o homem mortal ou as condições mortais podem fazer comigo. Não temerei o que a mortalidade pode fazer. Não temerei o que os germes ou as bombas podem fazer, porque o reino de Deus, a onipotência está dentro de mim. Todo o poder está dentro de mim. Normalmente, Deus é aceito não como onipotência, mas apenas como um grande poder a ser invocado sobre o que quer que o inimigo possa parecer. Pode ser pecado, doença ou morte. Pode ser uma guerra, pode ser qualquer coisa. Apesar de todas as nossas orações por saúde, segurança e paz, elas ainda estão ausentes do mundo. E por quê? Nossas orações não tiveram sucesso porque Deus não é um grande poder sobre poderes menores? Deus é onipotência, e esses outros poderes não são poderes, exceto na proporção em que somos condicionados a aceitá-los. Basta viajar pelo mundo para testemunhar os medos que martelam na consciência dos homens. Existe alguma esperança de liberdade no mundo, até que haja uma libertação do medo? Não, não é o medo a raiz de todos os problemas pessoais, nacionais e internacionais? Não é o medo verdadeiro bicho-papão? Assaltos foram cometidos com pistolas de brinquedo, embora não haja força em um brinquedo. Não foi o poder em aceitá-lo como uma arma real?
Quantas pessoas morreram por causa das sugestões diabólicas dos kahunas dos tempos antigos? Quantas pessoas se tornaram miseráveis por causa da feitiçaria? Já houve algum poder real nos kahunas ou na bruxaria? Não era o poder do medo de que fosse um poder, um medo que se apoderou da vítima? Recentemente, experimentos foram conduzidos nos quais metade de um grupo de pessoas recebeu cápsulas com germes de gripe e a outra metade cápsulas de água. Todos eles acreditavam que estavam recebendo os germes de gripe e aproximadamente a mesma porcentagem em cada grupo pegou o resfriado. Mas quando o procedimento foi revertido, os mesmos resultados foram obtidos. O poder não estava nas cápsulas. Eram as mentes dos participantes do experimento que deram às cápsulas o único poder que tinham. Em nosso estado incondicionado, somos imortais e eternos, e nada externo a nós e ninguém externo a nós tem poder, jurisdição ou controle sobre nós. Somos indivíduos, mas um com Deus. Toda a onipotência, toda a graça divina, todo o amor divino, todo o poder divino são nossos. Portanto, nada externo a nós pode agir sobre nós. Se nos permitirmos ser condicionados pela aceitação de crenças e medos universais, eles agem sobre nós da mesma maneira que agem sobre o resto da raça humana, e nos tornamos vítimas deles. Não tememos fantasmas, mas existem algumas pessoas que temem. Existe algum poder nos fantasmas, ou o poder está no medo deles? Existe hoje talvez milhões de pessoas no mundo virtualmente intocadas por germes nocivos e praticamente imunes a tais doenças. Por quê? É porque há menos germes em seus sistemas do que em qualquer outra pessoa? Ou é porque aceitaram a onipotência, porque concordaram que todo o poder de Deus é dado a eles, não aos germes, ou ao tempo ou ao clima? Deus dotou cada um de nós com seu poder. Deus nos deu domínio sobre tudo que existe na terra, sob a terra e acima da terra. Renunciamos a este domínio, permitindo-nos ser condicionados pela ignorância do mundo e pelos medos do mundo. Ressurreição aqui e agora. Em nossa unidade com o Pai, encontramos não apenas poder espiritual, mas alimento, água, inspiração e até ressurreição. Quantas vezes ouvimos as perguntas: você acredita na ressurreição? Jesus ressuscitou de um túmulo? Alguém viu Jesus ressuscitado? Ele andou na terra? Aqueles que não acreditam que Jesus foi crucificado e sepultado, que ele ressuscitou do túmulo e andou pela terra, não têm a visão espiritual que os capacitaria a ver o que os olhos não podem ver e ouvir o que os ouvidos não podem ouvir. A verdade é que Jesus foi crucificado, ele foi sepultado, ele se levantou da tumba, ele andou sobre a terra e foi visto por pelo menos 500 pessoas que deram testemunha desse fato. Esta era a verdade sobre Jesus sem qualquer dúvida, mas também é a verdade sobre todos nós. Nós também andaremos livremente pela terra após nosso chamado enterro. A única diferença é que não haverá 500 pessoas para nos identificar, porque não lhes dissemos que nos esperassem ou acreditassem em nossos poderes de ressurreição. Portanto, nossos amigos se afastarão de nosso funeral com tristeza, acreditando que fomos a algum lugar, e de acordo com sua crença, assim será com eles. Os mortos nunca são sepultados e nunca cremados. Isso acontece apenas com a casca, com o corpo. Sei que isso é verdade, porque realmente vi aqueles que já faleceram em minha presença, e, em alguns casos, os ouvi falando comigo. Cada um de nós, a seu tempo, deixará de ser visto,
Isto está de acordo com a sabedoria divina, que nos permite superar a forma de uma criança e nos tornar um adolescente. Então, superar a forma de um adolescente para se tornar um adulto, e continuar a amadurecer até que tenhamos superado a necessidade dessa forma ou corpo em particular e sejamos capazes de fazer uma transição para que possamos atuar em ainda outra forma. Se todos permanecessem nesta terra para sempre, não haveria oportunidade para as gerações vindouras, nem haveria qualquer atividade para os cidadãos mais velhos que esgotaram sua capacidade de servir ao mundo. Portanto, deve ser assegurado crescimento e desenvolvimento contínuos, e depois de um certo período de tempo, nesta terra, eles não podem mais servir a nós aqui. Estou certo de que há muitos que fazem a transição antes do tempo, muitos que são forçados a sair por causa de doenças ou pobreza, e isso só mudará à medida em que o mundo se tornar mais espiritual. Mas, quando vemos os que já estão maduros seguirem para uma nova experiência, devemos nos alegrar com a oportunidade maior que agora lhes é dada de atuar de maneira útil, harmoniosa e alegre. Está destinado sermos imortais, pois a descendência de Deus não pode ser menos imortal do que Deus. Somos imortais, temporariamente revestidos da crença de que somos mortais. Estamos vestidos com a mortalidade, mas a mensagem de Cristo é que devemos estar despidos. Devemos remover de nós mesmos esse falso conceito de eu, que afirma que somos mortais, e devemos estar vestidos com imortalidade. Devemos morrer diariamente para a nossa mortalidade e renascer para a nossa imortalidade. Do início ao fim, a Escritura revela que há um poder que restaura nossos anos que o gafanhoto comeu. Há um poder de ressurreição, um poder de restauração, regeneração e renovação. E é esse poder dentro de nós que o Mestre veio revelar. Ele restaurou a dignidade plena e completa à mulher apanhada em adultério. Ele restaurou ao céu o ladrão na cruz. O que foi aquela restauração e regeneração senão uma ressurreição? O amor é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição está no amor, mas é difícil entender o que é o amor. Todos querem ser amados, mas poucos querem amar. E é somente amando que a ressurreição pode vir, não sendo amado. Poderíamos ser amados por milhões e ainda assim morrer miseravelmente. O poder da ressurreição não está no amor que nos é dado. O poder da ressurreição está no amor que flui de nós e através de nós. Em outras palavras, o esplendor aprisionado deve ter permissão para escapar, e esse esplendor aprisionado é nossa vida eterna. Mas a vida é amor, e não há vida separada e à parte do amor. Muitas pessoas acham que a vida é fútil, que não vale realmente a pena, e quando as conhecemos vemos o porquê. O poder de amar as deixou, não o poder de ser amado. Elas passam a maior parte de sua vida buscando companheirismo e compreensão que nunca conseguem encontrar, porque não podem ser encontrados. Eles devem ser expressos. Se quisermos vida, e quero dizer vida harmoniosa, não apenas uma existência de manhã à noite e da noite à manhã. Vida real, uma vida abundante em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente, moralmente, financeiramente. Não saímos à procura da vida. Vivemos. Um homem que havia atingido 100 anos e foi questionado sobre como ele havia atingido uma idade tão avançada, respondeu sabiamente:
Eu simplesmente continuei vivendo. É claro que essa foi a resposta, mas não podemos simplesmente continuar vivendo, a menos que tenhamos algo pelo qual viver. No momento em que uma razão de vida desaparece, a vida desaparece. A única razão de viver é amar. Parece estranho, mas é verdade. Não há outra razão para permanecer na Terra do que a oportunidade de amar. E qualquer pessoa que já experimentou isso sabe que não há alegria como amar. Nenhuma alegria como compartilhar, doar, compreender e dar, todos os quais são apenas outros nomes para amar. É difícil deixar isso claro para aqueles que vivem inteiramente do ponto de vista de obter, desejar e conquistar. Por outro lado, é simples explicar isso a uma pessoa que tem dentro de si algum toque do Espírito de Deus. Infelizmente, existem alguns desprovidos desse Espírito de Deus, e estes o Mestre se referiu como solo árido e rochoso. Uma coisa está faltando neles, apenas uma coisa: amor. Amor. O amor que procuram é o amor que devem dar. Uma vez que esse amor está presente, uma vez que aquela natureza que quer dar, compartilhar e compreender está lá, a natureza que quer atender a este mundo incompleto, o próximo passo é fácil. É obter a compreensão de que o verdadeiro poder deste mundo está na consciência, não é algo externo a ela. Esta é a nossa grande lição. Deus é a consciência divina infinita, a consciência da qual este universo é formado, e Deus se deu a nós para que a vida e a consciência de Deus sejam nossas. Toda a vida imortal de Deus é nossa, toda a consciência divina de Deus é nossa, toda essa consciência divina. Aprendendo a liberar o dom de Deus. Visto que já somos infinitos, não há necessidade de buscarmos o bem, o amor, a companhia ou a provisão. Já somos um com o Pai, e tudo que o Pai possui é nosso. Para desfrutar de nossa herança espiritual, devemos aprender como deixar esse dom de Deus escapar. Uma maneira de fazer isso é viver constantemente com a consciência de que o domínio nos foi dado, domínio de Deus, domínio espiritual, e, portanto, não precisamos temer nada ou ninguém externo a nós mesmos. A segunda maneira é abrir os caminhos para que uma expressão maior de amor flua de nós. O Mestre mostrou como esse amor pode ser expresso. Podemos visitar o prisioneiro na prisão, podemos confortar a viúva e o órfão, podemos curar os enfermos, podemos alimentar os famintos, podemos vestir os nus, podemos orar por nossos inimigos, podemos perdoar 70 vezes 7. Tudo isso é amoroso, tudo isso é deixar o amor fluir. De uma forma ou de outra, devemos nos perguntar: o que eu tenho em minha casa? No momento em que dizemos eu, isso nos leva de volta a eu e meu Pai somos um. Tudo que o Pai tem é nosso para compartilhar. Todo o amor, toda a vida, todo o domínio, toda a graça, todo o suprimento. Mesmo se compartilharmos apenas algumas gotas de óleo que podem estar imediatamente disponíveis, uma pequena refeição, ou se começarmos com aquele velho par de sapatos no armário, não importa por onde comecemos. Se começarmos a derramar o que temos na casa, aumenta, e quanto mais se usa, mais aumenta. É como ensinar. Nenhum aluno jamais aprendeu tanto como um professor, quanto o professor aprende ensinando o aluno, porque é no ensino que o fluxo começa. E quanto mais o professor derrama,
mais está fluindo, seja ensinando no nível espiritual ou no nível humano. Quanto mais experiência ou prática um professor tem em seu campo particular, maior se torna seu próprio conhecimento, porque o fluxo vem da fonte infinita que está dentro de cada um de nós. O infinito está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E extraímos dessa fonte infinita interior no momento em que reconhecemos: eu e o meu Pai somos um.